Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite para aqueles que nos assistem também. Boa noite, boa tarde. Hoje eu vou fazer uma pregação bem simples com vocês. Tudo bem, Adriana? Eu vou pedir para que vocês fechem os olhos, se concentrem, quem conseguir, no som e nessa oração. Vamos combinar assim: eu farei essa oração do Pai Nosso e no final todos faremos o Pai Nosso que Jesus nos ensinou, tudo bem? Então vamos lá. Pai Nosso que está em nós, entre nós, em todo o universo, santificado e sagrado seja o vosso santo nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino de paz, de justiça, de amor, de esperança e de prosperidade. Seja feita, Senhor, a tua vontade e de nossa parte que possamos praticar um tanto mais a caridade que nos liberta, a caridade que fortalece o próximo. Dai-nos, Senhor, o pão que alimenta o corpo físico, mas principalmente o pão que alimenta o espírito. O pão que nos dá força para caminhar, o pão que nos dá força para superar os obstáculos, para clarear os nossos pensamentos, o pão que nos norteia. Perdoa-nos, Senhor, mas principalmente ensina-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, que nos espizinham, o perdão que os liberta, o perdão que é tão nosso, tão meu e tão seu. O perdão que faz o bem principal a cada um de nós. Que esse Pai Nosso, nesse instante, toque todos os cantos e recantos, confortando e fortalecendo a cada criatura que necessite e que se encontre aqui presente. Que esse Pai Nosso, Senhor, esteja nesse instante e para sempre com cada um de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E que nesse clima de paz, amor e luz, rogamos a Jesus e aos benfeitores espirituais, e que juntos possamos fazer a oração do Pai Nosso, que nos fortalece e que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Eu trouxe essa oração hoje, é um Pai Nosso, que algumas casas espíritas, cada um adotam uma forma de se dizer, né, de falar. Eu também assisto outros evangelhos, acredito que alguns aqui também assistem. E assim, o Pai Nosso é a prece que, segundo o evangelho, revela o poder, né, e a bondade, a harmonia do universo para todos nós. O Pão Nosso nos ensina o reino da paz e da caridade. É uma oração muito forte, é uma oração muito importante. E quem de nós, todos os dias ao acordar, não acorda com essa, né, oração maravilhosa para que nos abençoe durante todo o dia? É uma prece simples, mas que nos renova diariamente. Então eu sugiro que todos vocês, aqueles que não têm o hábito, que cultuem essa rotina de estar todo dia agradecendo a Deus, né, e elevando as orações com o Pai Nosso. Vocês não têm ideia da diferença que isso faz na vida da gente. Eu desejo que todos tenham uma boa palestra com o Sr. Nelson e que estejam todos presentes, né, iluminados aqui, centrados, para que tenham um ótimo tratamento após a palestra. Que assim seja, graças a Deus.
Muito boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente conosco nesta noite e que possamos sair daqui muito mais fortalecidos na fé que quando aqui chegamos. Hoje nós vamos falar um pouco a respeito de obsessão e obsessores. A obsessão, ela existe. Agora, o obsessor, ele só se manifesta se nós permitirmos. De acordo com o nosso padrão vibratório, nós podemos aproximá-lo ou afastá-lo de nós. Então vamos falar um pouquinho sobre obsessão, o conceito, a causa e a prevenção dela. Bom, o que é obsessão na visão espírita, né? A obsessão na visão espírita é enfermidade psíquica, mente. Como diziam os antigos, mente sã, corpo são. Né? Quando a mente ela está doente, o corpo também está doente. As doenças elas são psicossomáticas. Elas se iniciam no nossa psique e ela somatiza-se no corpo físico. Caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capaz de retirar-lhe a razão e a vontade. Então, essa é a obsessão. É uma característica de subordinação de uma mente para a outra. Ela assimila a sugestão da outra e, então, essa outra retira-lhe a razão. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente pelos espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. E uma outra coisa que nós precisamos tomar cuidado, quando nós ouvimos aí, dentro de algumas outras religiões ou doutrinas, eles dizem que o obsessor pode matar a pessoa. Isso não é verdade, ele não tem esse poder. Na questão 435 do Livro dos Espíritos, o Kardec questiona o Espírito de Verdade em relação à influenciação espiritual. E ele é muito categórico quando ele diz, né, que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. E muitas vezes somos dirigidos por eles. Ele não diz que nós vamos ser mortos por esses espíritos, né? Porque todos nós temos desafetos de existências passadas, porque nós temos milhares de encarnações e em todas elas nós fomos adquirindo aí alguns desafetos, assim como nessa. Quem nessa encarnação não tem desafeto? Muitas vezes até temos sem saber, sem perceber, mas nós temos. Uma simples palavra que nós falamos para uma pessoa, ela pode entender de uma forma errônea e ela se transformar ali num obsessor nosso. Pode se transformar num inimigo, porque o obsessor nada mais é que um inimigo. Tá? Mas eu costumo dizer que o obsessor é um credor que nós temos de outrora. São dívidas que nós não pagamos lá atrás e hoje eles vêm cobrar. Nós os enganamos, nós matamos, nós roubamos, nós fizemos uma série de coisas lá atrás e hoje eles se aproximam de nós com a intenção de cobrar essa dívida. Mas por isso que é importante, né, nós estarmos sempre com o nosso pensamento e o nosso sentimento equilibrado. Porque ele só vai se aproximar de nós se houver uma igualdade vibratória. Se a nossa vibração for superior à dele, ele jamais se aproximará de nós. Jamais. Então ele vai dar volta, ele vai procurar um outro que ele se afinize. Porque nós não estamos mais no mesmo patamar vibratório dele. Então por isso que é importante, né, o que nós sempre batemos na tecla na casa espírita, é a reforma íntima. A reforma íntima é a melhor ferramenta para nós afastarmos os obsessores da nossa vida. Quais as causas da obsessão? As causas da obsessão variam de acordo com o caráter do espírito. Às vezes é uma vingança que ele exerce sobre a pessoa
que o magoou nessa vida ou em existência passada, em existências anteriores. Muitas vezes é o simples desejo de fazer o mal. São aqueles espíritos ignorantes. Ignorantes, quando nós falamos de ignorância dentro da doutrina espírita, essa ignorância, ela se refere justamente à falta de conhecimento. Tá? Aquela pessoa é ignorante, ela não tem o conhecimento suficiente para debater a respeito daquilo ou tudo mais. Então, os espíritos também, quando nós falamos nesse sentido, né, eles são espíritos ignorantes. Eles não têm o conhecimento necessário para que eles não ajam dessa maneira. Porque hoje, com o conhecimento que nós temos, aliás, 2000 anos se passou desde a chegada do Cristo, e ele veio nos ensinar a perdoar. Não 7, mas 70 vezes 7. 2000 anos se passou e nós ainda não conseguimos perdoar. Nós ainda estamos presos daquelas amarras, não é? Porque o ódio, às vezes a pessoa pensa, né, que o ódio ele vai fazer com que se distancie. Não. O ódio ele nos amarra mais a outra pessoa que o amor. O amor dá asas, o amor liberta. E o ódio não. O ódio, além de ele amarrar a pessoa uma pessoa na outra, ele ainda vai por encarnações afim. Até que esse nó seja desatado para que os relacionamentos voltem, né? Como diz Jesus, se reconcilie com seu adversário, principalmente agora, enquanto estás a caminho, para evitares problemas futuros, para evitares que lá na frente o juiz lhe condene, né? Então, vamos passar a compreender melhor um pouco essa parte da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Que esse Evangelho, além de misericordioso, ele é consolador. Ele vem nos trazer toda a diferença que existiu na época do Velho Testamento, na época de Moisés, que era olho por olho, dente por dente, a lei de talião. Ele vem nos trazer a lei de amor e caridade. Então, essa lei ela é importante para que nós modifiquemos o nosso jeito de ser, modifiquemos os nossos sentimentos, né? Principalmente os nossos sentimentos. Muitas vezes não está aqui nas costas, ô meu amigo, tudo bem? Então, se eu pudesse. Então, sempre aquele sentimento ruim em relação àquela pessoa. Então, assim como nós temos também, outras pessoas também têm em relação a nós. E se nós não conseguirmos desatar essas amarras agora, nós levaremos para outras vidas. Não vamos pensar que o túmulo é o fim de tudo. O túmulo não é o fim de tudo. O túmulo é um guarda-roupa onde nós passamos por ele para colocar uma nova roupagem para voltarmos amanhã. Simplesmente. Então, tudo que eu sou aqui, quando eu desencarnar, eu não serei diferente, eu serei a mesma coisa. Todos os meus sentimentos bons e ruins eu levarei comigo. E quando eu voltar, eu os trarei de volta. Mas é importante que nós aproveitemos o tempo que nós temos lá do outro lado, lá na erraticidade, para modificar esse sistema. Porque lá nós vamos apenas nos tratarmos, estudarmos e trabalharmos, nos preparando para um retorno novamente, né? Então, é isso que nós precisamos compreender. Quando nós compreendermos dessa forma, as coisas já serão muito mais fáceis para a gente. Os graus da obsessão. Tem a obsessão simples, né? A fascinação e a subjugação. Eu costumo dizer o seguinte, a obsessão simples é comum, é aquela que a gente, você fala bom dia para o camarada, ele não te respondeu, você fala, poxa, esse camarada aí, falta de educação e tudo mais, essa coisinha simples. A fascinação é aquela que o camarada ele vive no mundo de Bob. Ele quer fazer ou ser algo que não é da competência dele. Então ele vive naquele mundo de Bob. E a subjugação é quando ele deixou se vincular aos espíritos inferiores. Ele deu a oportunidade para que eles se unissem a ele, se apresentassem, se aproximassem dele, para sugestioná-los com os seus pensamentos. Eles vão passando o pensamento através do pensamento da pessoa e a pessoa vai justamente modificando o jeito de ser através da influenciação que recebe. Então aí é a subjugação. Tipo de obsessão. Do desencarnado para o encarnado e do encarnado para o encarnado. Então, o desencarnado para o encarnado e do encarnado para o encarnado. O maior obsessor
de um encarnado para o outro são as mães. Os filhos não podem fazer nada, que elas estão ali igual a galinha choca, querendo carregar tudo debaixo do braço. O filho pode ter 70 anos, que para ela é meu nenezinho, é meu bebê, é meu filhinho, é meu queridinho. Então, está ali, está segurando ele. Então, não deixa, não dá asas, não dá liberdade para que ele saia, para que ele vá viver a vida dele. Se ela pudesse, ela vivia até as provações e as expiações que ele tem que passar, ela passaria por ele. Então, mas ela tem que dar liberdade, deixar ele fluir, deixar ele seguir a vida, né? Deixa a vida te seguir, a música já diz. Então, ele tem que seguir a vida para reparar os problemas que ele tem que reparar as suas provações precisam ser sanadas, ele tem que passar por aquilo ali para ele se melhorar, para aprender. Então, é isso daí que precisa acontecer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com essa situação. Se alguém quiser falar alguma coisa ou acrescentar, fique à vontade, tá? O que eu não souber responder, dá uma olhada aqui, ó. A turma, os universitários estão aqui, ó. E tem de desencarnado para desencarnado e de encarnado para desencarnado. De encarnado para desencarnado. Nós perdemos um ente querido. Aí estamos na nossa casa, estamos lá pensando, de repente, por que você foi me deixar agora? Meu Deus do céu, agora que eu ia precisar mais de você, agora que as crianças estão crescendo, agora que elas vão começar a ir para a escola e tudo mais, eu preciso trabalhar, como é que eu vou fazer? Puxa, logo agora, então, quer dizer, nós estamos obsediando o coitado que está do outro lado. Tá? Então, e isso que também nós precisamos fazer, porque além de nós estarmos atrapalhando a caminhada dele, estamos atrapalhando a nossa também. Porque ele vai continuar ali dentro da nossa casa. E nós vamos sentir as energias dele ali. Se quando vivo, as energias dele eram boas, a gente tinha um bom entendimento, um bom relacionamento, depois de morto não é assim que funciona. As energias dele são outras. E ele vai nos influenciar ali com as suas energias de desencarnado, e essas energias vão fazer muito mal para a gente. Vão nos desequilibrar, inclusive psicologicamente. Então, por isso que nós devemos dar asas também, depois de morto também, deixe ir. Um dia nós vamos se encontrar, não adianta ficar se martirizando agora não, porque um dia nós vamos nos encontrar novamente. E tem a obsessão recíproca, né? Que é a auto-obsessão. Eu mesmo me obsessio. Poxa vida, aquele emprego, ninguém me valoriza lá, eu faço e desfaço, eu que mando tudo lá, tudo que precisa vem falar comigo, e ninguém me dá uma oportunidade e tudo mais, ninguém reconhece. Quer dizer, eu estou me auto-obsediando. Então, precisamos tomar cuidado também com a auto-obsessão. E ela também, nós estamos trocando energias conosco mesmo. E são energias negativas adentrando em nós através dessa situação que nós nos colocamos. Obsessão é a influência maléfica mais ou menos persistente que certos espíritos encarnados ou não, efetivamente, ignorantes ou maldosos, exercem sobre a mente de alguém, daí decorrendo consequências mais ou menos graves. Então, são influenciações que nós recebemos, porque nós damos a guarida para que ele se manifeste, para que ele se apresente através de nós. Vocês sabem que o primeiro pensamento é nosso, a partir do segundo já não é mais nosso, é a influenciação que nós recebemos, a influenciação espiritual. Então, por isso que é muito importante, quando nós percebermos que estamos pensando alguma coisa que não seria de nós mesmos, na mesma hora modificar o pensamento. Muda o pensamento, sai do foco para que essa influenciação não seja maior. Fala umas palavras, eu tenho um chavão que quando eu começo a vir esses pensamentos na minha cabeça, eu penso amor, 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 amor. Umas 5, 6 vezes eu falo a palavra amor, eu já me desconecto desse pensamento. Ou pode falar uma flor, uma rosa, uma margarida, sei lá, falar alguma coisa que você quebra aquele pensamento, então você se desvincula dele. Então aquela influenciação ela desaparece. Aí você volta a agir novamente. Influência sempre provoca algumas alterações na vítima, nível de corpo, mental e mente a mente. Essas influenciações negativas que nós recebemos,
elas influenciam tanto o nosso corpo físico, que ela mexe com a vibração molecular do nosso organismo. Os nossos órgãos vitais recebem essas energias e sofrem com isso. Doenças se manifestam por causa disso. Como nós somos energia, e tudo que existe no universo é energia, essas energias que nós temos é para o bom funcionamento do nosso organismo. Quando eu consigo deixar de entrar em mim outras energias, vai haver uma mistureba. E essa mistureba vai fazer mal, com certeza. Ela não irá fazer bem. Então, por isso que nós precisamos tomar muito cuidado, nos policiarmos constantemente. Jesus disse lá atrás, vigiai e orai. Tá? Vigie seus pensamentos e ore nas necessidades. Obsessão negativa. Se não tivesse o cunho negativo, não era obsessão, né? Porque muitas pessoas falam, eu estou com uma obsessão aqui, mas ela é positiva, ela é uma boa obsessão. Não existe boa obsessão. Se é negativa, é obsessão. Se não fosse negativa, não seria obsessão. Seria simplesmente uma influenciação. Obsessão mais ou menos persistente pode alterar alguns minutos, obsessão mais ou menos persistente pode durar alguns minutos, outros séculos. Cansamos de ver aí em mesas mediúnicas espíritos da época do Império Romano se apresentando na mesa, ainda traziam com ele as armaduras daquela época, em busca de um algoz, uma pessoa que o sacrificou naquela época. Ele estava em busca dele agora 2000 anos passados. Cansamos de ver. Então, essa obsessão, ela não é somente momentânea, ela passa por séculos e séculos, até que esse elo que eu falei no começo, essa corrente, ela seja quebrada. Enquanto não for quebrada, ela vai continuar. Um encarna, o outro desencarna. Um encarna, o outro desencarna. E eles estão sempre ali, um buscando o outro, onde vão ali querer prejudicá-lo para se vingar do que aconteceu lá atrás. Obsessão, espírito encarnado ou não. Tanto um espírito encarnado quanto um desencarnado pode obsediar alguém. É uma via de mão dupla, né? Como eu disse no começo, o encarnado pode obsediar o desencarnado, né? Através de chamá-lo para próximo de si e tudo mais, ou o desencarnado ele pode também obsediar o encarnado através da influenciação que ele passa e da aceitação que o encarnado tem em relação à influenciação dele. Obsessão ligado ao mal ou não. Nem sempre o espírito que obsedia alguém tem consciência do que faz, muito menos de que está prejudicando a vítima. Ele se aproxima por causa da afinidade energética. Só que ele não entende que a energia dele, mesmo parecidíssima com a da pessoa, ele está atrapalhando a vida dela, ele está prejudicando ela. Ele não percebe isso, ele fica junto dela por isso. Existe um caso, um amigo nosso aí, de uma outra casa espírita, ele fumou por muito tempo. E depois de um tempo, ele resolveu deixar de fumar. E um determinado dia, numa mesa mediúnica, um espírito se manifestou e disse a ele: muito obrigado, José. Mas naquele momento, sem consciência da situação, ele não falou nada com o espírito foi embora e pronto. Passou mais algum tempo, esse espírito se manifestou de novo, só que nesse dia estava preparado. O espírito falou: muito obrigado, José. Ele falou: muito obrigado por quê? Eu nem sei se eu te fiz bem ou mal e nem sei quem você é. Ele falou: olha, você me fez um bem muito grande. Eu te acompanho há mais de 30 anos. Comecei a te acompanhar porque você fumava. De 15 anos para cá você deixou de fumar. Eu ia procurar outro para me encostar. Mas como eu me afinizei muito com você, eu gostava das suas conversas, eu continuei contigo. E graças a você deixar de fumar, eu também deixei. Veja só, nós não fazemos só mal para o espírito desencarnado, nós fazemos bem também a ele. Ele encostou para se aproveitar do mal, que era o cigarro que ele fumava, para sugar as energias do tabaco.
No fim ele acabou ficando e ele também deixou de fumar. Porque os vícios que nós temos aqui, nós levamos também para outra vida. Ninguém vai acordar santo do outro lado, não, com auréola. Nós somos idênticos. Se aqui não somos flor que se cheira, do outro lado seremos igual também. Então, veja só, o que ele causou esse espírito? Ele causou um bem tão grande que ele deixou de fumar, devido à sintonia que ele tinha com ele e o acompanhamento que ele fez com ele. A vítima pode estar em qualquer plano, exerce sobre um indivíduo encarnado ou não. Então a influenciação ela vai exercer em qualquer plano, ou do espiritual para o físico, ou do físico para o espiritual. O médium ele não trabalha assim também? Ele não busca a mensagem com o desencarnado e ele traz aqui para nós para podermos auxiliar aquele irmão desencarnado que está ali em obsessão? E o oposto também acontece. Muitas vezes, no trabalho mediúnico, nós vamos até a casa de um encarnado para conversar com o espírito dele, para conseguir reconciliar ele com aquela outra pessoa. Então, é uma via de mão dupla, tanto de encarnado para desencarnado, quanto para desencarnado para encarnado. Obsessão, resultados sempre desagradáveis, mesmo que a vítima não se dê conta. Ela pode não dar conta da obsessão que ela está sentindo, mas as energias deletérias que ela vai receber, essas energias sim, ela vai perceber, são prejudiciais a ela. Então, oração, como a Kátia disse aqui no começo, quem não tem o hábito de orar, comece a tê-lo. De manhã, à noite, na hora do almoço, na hora das refeições, não é? Porque muitas vezes nós trabalhamos duramente para conseguir o alimento para a nossa mesa, mas esquecemos de agradecer ao Pai que nos deu a saúde e o emprego para que nós, através do suor do nosso rosto, nós levássemos o alimento à nossa mesa para a nossa família. Então é importante, a oração é muito importante. Quanto mais orar, melhor é. Oração não tem limite. Quanto mais orarmos, melhor é. E não precisa ser oração longa, não. Pode ser uma oração curta, igual a oração do Zé. Sei que a maioria deve conhecer a oração do Zé aqui, né? Então, a oração do Zé não tem coisa melhor. Então é importante que nós façamos, Senhor, muito obrigado. Gratidão, meu Pai. Pronto, é uma oração. Ou elevar o pensamento simplesmente, um pensamento de gratidão, já é uma oração. E nós muitas vezes não temos o hábito dessa oração. Mas quando as coisas ficam ruins do nosso lado, aí sim nós lembramos até de ir na igreja. Como dizia minha nona, na hora que troveja, todo mundo pega um prego e vai furar a bananeira. Obsessão, por que via de mão dupla? Encontro inevitável da culpa com o desejo de vingança, ódio, rancor e etc. Né? A pessoa ou o espírito está se sentindo culpado, né? E ele quer um encontro, né, da culpa com o desejo da vingança dele. Ele quer encontrar aquele algoz para poder cobrar, fazer justiça por aquilo que ele se acha injustiçado. Então, ela é uma via de mão dupla. Então nós precisamos tomar cuidado também. No livro O Consolador, do Emmanuel, na questão 393, como entender a obsessão? É prova inevitável ou um acidente que se possa afastar facilmente, anulando-lhe os efeitos? A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Todos nós temos as nossas provações a passar. O obsediado, ele tem a aprovação dele a passar. O obsessor tem a aprovação dele a passar. Então, e tudo acontece única e exclusivamente devido à misericórdia de Deus. Então, por isso que nós precisamos sempre buscar fazer o bem. Eu sempre falo, todo o bem que nós fizermos
será o nosso advogado por toda a eternidade em qualquer parte do universo. Fazer o bem é até uma questão de inteligência. É uma questão de inteligência. Quanto mais bem eu fizer, melhor para mim. O mal não vai se aproximar de mim enquanto eu estiver fazendo bem. O plano espiritual está aí tomando conta de mim. Opa, não encosta não, não encosta que ele está trabalhando para o bem. É igual o caso do rapaz, né? O rapaz, ele era um assassino em série, muitas vidas ele tirou em algumas encarnações. E lá no plano espiritual, na hora da reencarnação, fizeram uma proposta para ele. Olha, você vai reencarnar naquela família tal, e quando você estiver com seus 34, 35 anos mais ou menos, você vai perder o braço direito. Porque é justamente a época que você começa a matar as pessoas. Então você vai perder o braço direito para você não matar ninguém e pelo menos ver se fecha essa encarnação sem precisar de reparações. Ele aceitou, não, tudo bem, eu vou lá. Bom, aqui ele se reencarnou no meio de uma família que tinha condições. Ele começou a estudar, estudou bastante, se formou em medicina, se tornou um exímio cirurgião. Quando ele estava com os 35 anos, fazendo muitas cirurgias, fazendo trabalho voluntário em pronto-socorros de acidentes, e ele estava sempre trabalhando ali, deu uma brechinha e ele estava fazendo alguma coisa, em benefício do outro. Aí chegou na época que era para ele perder o braço direito. Aí fizeram uma reunião no plano espiritual, e falaram, olha, como é que nós vamos fazer lá? Já chegou a época, nós precisamos dar um jeito lá. Chegou a época dele perder o braço. Aí na reunião ficou decidido o seguinte, olha, se nós tirarmos o braço dele agora, nós vamos atrapalhar a caminhada dele. Apesar de tudo que ele fez, ele precisa reparar. Mas ele vai reparar sim. Mas nós não vamos tirar o braço dele, senão vai ser pior ainda. Aí ele saiu de um pronto-socorro num dia de atendimento, ele foi fechar a porta do carro e prendeu o dedo na porta, perdeu a primeira falange do dedo aqui e arrancou a unha fora. Não deixou de reparar, mas a reparação foi menor do que ele precisaria reparar realmente. Tá? Ao invés de perder o braço, ele perdeu a unha da primeira falange aqui do dedo. Então, o plano espiritual, ele é muito sábio. Ele percebe quando nós estamos predispostos a fazer o bem. E ele não interfere no nosso caminho, pelo contrário, vem uma legião ao nosso lado para nos auxiliar, para que nós consigamos aí atingir o nosso objetivo. Não é só para o lado do mal, não, para o lado do bem. Então, por isso que é importante nós estarmos sempre atentos às situações que nós estamos passando. A obsessão é sempre uma prova, nunca um acontecimento eventual. No seu exame, contudo, precisamos considerar os méritos da vítima e a dispensa da misericórdia divina a todos os que sofrem. Origem. Em síntese, a obsessão é um fator que amplia e modifica os impulsos de alguém. A nossa sintonia, a nossa energia, ele modifica, ele amplia. Influência espiritual. Quando é obsessão? Quando existir influência espiritual negativa. No momento em que a influenciação que eu estiver recebendo não for para me direcionar ao bem, eu estou sendo obsediado. Então eu preciso tomar cuidado. E a casa espírita, ela está aqui para nos receber justamente para isso. Passarmos por uma entrevista, fazermos um tratamento espiritual, o nosso nome será levado para o trabalho de desobsessão. Lá no trabalho de desobsessão, eles vão conversar com esse obsessor que está atrapalhando a nossa vida ou querendo atrapalhar a nossa vida. Na entrevista, vão nos orientar para que façamos a reforma íntima, que façamos o evangelho no lar, leiamos bons livros, para que a nossa sintonia, a nossa energia, ela se melhore, ela se modifique, para que não tenhamos problemas com essas influenciações que nós recebemos. Recursos para combater a obsessão: tratamento espiritual, evangelho no lar, reforma íntima, trabalho mediúnico de desobsessão para toda a família, não só para o obsediado, mas sim para toda a família. Então veja só, a obsessão e o obsessor, eles estão aí, mas só vão
nos prejudicar se nós dermos permissão para eles. Porque se não dermos permissão, eles não vão nos influenciar. Se nós subirmos um degrau só nas nossas energias, ele vai ficar um degrau de baixo. E para ele subir um degrau, ele tem que reencarnar muitas vezes para isso. E nós estamos encarnados e temos a oportunidade de subir esse degrau. E muitas vezes não damos conta, não ligamos para essa situação. Até às vezes nós fazemos pouco caso. Quando alguém fala alguma coisa nos orientando para o caminho do bem, os mentores não são só espirituais. Os mentores somos nós, humanos, um auxiliando o outro. Quando a gente pede para Deus, Senhor, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo, Ele não vai descer de lá, pegar na sua mão, levar numa filha que está precisando de alguém e falar, meu filho, vem aqui está precisando de gente. Não. É o encarnado que está convivendo conosco, que vai chegar até nós e vai nos auxiliar. Alguém vai trazer um recado para a gente, olha, naquela empresa lá está precisando de funcionário e tal, na sua área tem um lá. Então, eles vão nos trazer as mensagens que vão nos levar até o que nós precisamos. Nós temos que evoluir em humanidade. Porque se nós estamos aqui nesse plano de expiação e prova, é porque nós somos todos farinha do mesmo saco. Nós precisamos passar pelas dificuldades todos juntos, cada um de uma maneira, mas vamos passar pelas dificuldades. Vamos reparar os nossos erros, vamos sofrer. Muitas vezes não vamos sofrer. Então, é isso que nós precisamos compreender em relação à obsessão. A obsessão, ela está no ar. Ela está em cada um de nós. Aliás, o obsessor está em cada um de nós. Todos nós somos obsessores. Agora vai depender como que eu vou agir. Em quem eu vou me aproximar. Como eu vou me aproximar daquela outra pessoa e o que eu vou levar para ele de mensagem. O que eu vou orientar para ele, para que ele possa não errar o que eu errei, para que ele possa ser um pouco melhor que eu. E muitas vezes nós não fazemos isso. Muitas vezes nós aguardamos aquela situação toda e estamos aí. Quando Pedro questionou Jesus em relação ao perdão, ele falou, Senhor, mas será que eu tenho que perdoar até 7 vezes? E Jesus disse, não, Pedro. Aí ele, aleluia, né? Aí, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, Pedro. Aí o Pedro arregalou 2 olhos para ele e falou, nossa. Aí mais tarde, Emmanuel veio através do Chico dizer que 7 vezes precisamos perdoar os nossos inimigos. Porque o nosso relacionamento com eles é muito menor, muito pouco. 70 vezes perdoar os nossos amigos. Porque como o nosso relacionamento com eles é maior, a oportunidade de ofensas é muito maior. Agora, 70 vezes, 7 vezes cada ofensa é dentro do nosso lar. Vocês já pararam para pensar que é dentro do nosso lar que estão os nossos algozes? Os nossos algozes estão dentro do nosso lar. Não vai pensar que ele está no seu trabalho, no seu vizinho, não, é dentro do nosso lar. Nós reencarnamos na mesma família justamente para isso. No intuito de nos melhorarmos. No intuito de repararmos os erros que cometemos juntos lá atrás. No intuito de auxiliar. Porque toda família sempre tem aquela ovelha negra, né? Aquele lá que ele sai olhando de rabo de olho e quando você vê, ele está fazendo coisa errada lá na frente. E é para nós irmos buscar. Para nós estarmos sempre de mão estendida a ele. É por isso que muitas vezes as pessoas dizem, dentro de casa, meus filhos, né? Você gosta mais do fulano do que de mim. Você gosta muito mais dele. Você faz tudo por ele, não por mim. É que ele não entende. Se uma família tem 5 filhos, um se distorceu para o caminho errado, os pais não vão ficar atrás dos 5. Elas vão dar mais atenção para aquele um que está mais necessitado naquele momento. Aquele que está precisando. Ela vai amparar, vai buscar ele, vai fazer de tudo por ele para resgatar e trazer ele de volta. Assim como a parábola, assim como diz lá na parábola do filho pródigo, né? Ele saiu, gastou, ele pediu a herança dele, saiu, gastou tudo e voltou. Quando ele voltou, que o capataz viu ele vindo de longe, Senhor, Senhor, olha, o teu filho está de volta. Ele manda preparar uma festa para receber ele. O outro filho que estava trabalhando, quando voltou, pai,
Ele saiu, levou o dinheiro dele, gastou tudo. E o senhor vai fazer uma festa para receber ele. Eu que estou aqui com o senhor todos os dias, o senhor nunca mandou matar um boi para fazer uma festa para mim? O pai dele disse para ele: meu filho, você está comigo e tudo que eu tenho é seu. Agora ele não, ele se perdeu. Ele é uma ovelha que se perdeu do rebanho e hoje está voltando para casa. Então nós temos que fazer festa assim para recebê-lo novamente no seio da família. Então veja como são as situações, né? O pai de bom coração e o irmão já querendo colocar lenha na fogueira ali para queimar o pai. Então, muitas vezes nós fazemos isso também, até dentro do nosso lar. Por que ajuda tanto fulano e eu que preciso, às vezes ninguém abre a mão para me ajudar em nada? Eu sou necessitado também. Então, é isso que nós precisamos nos alertar. O obsessor, ele só vai existir se nós dermos oportunidade de trabalho para ele. Se nós assinarmos a carteira de trabalho dele e carimbar lá, ele vai ser um funcionário. Ele vai estar sempre do nosso lado. Caso contrário, ele não vai atrapalhar a vida de ninguém. Muitas vezes nós pensamos que ele está atrapalhando a nossa vida, mas muito pelo contrário. Nós, às vezes, a maioria das vezes, atrapalhamos a vida dele. Ele está perto de nós, que é para que nós possamos aprender e evoluir junto dele. Quando nós reencarnamos, nós ganhamos do plano espiritual um mentor e um espírito inferior. O mentor é para nos orientar no nosso caminho, buscar fazer com que erremos menos e tudo mais, para que possamos crescer. E aquele inferior é para ele evoluir através dos nossos exemplos. E muitas vezes, né, a gente volta para lá, coitado daquele inferior que veio junto da gente. Ele volta para lá pior do que quando ele veio. Ao invés de aprender, ele desaprendeu tudo aquilo que ele sabia, ele desaprendeu tudo. Porque nós não ensinamos nada para ele. Igual dentro do nosso lar. Muitas vezes nós queremos que nossos filhos façam alguma coisa, mas nós não damos o exemplo para ele. O pai senta com o filho na mesa e fala: olha, eu não quero que você mente. Você se tornou um mentiroso muito grande. Eu já recebi reclamação da escola, todo mundo reclama de você, que você é mentiroso e tudo mais. Não vai mentir mais? Não, não vou não, pai. Levantou da mesa, saiu para lá, o pai foi para a sala, o telefone toca, o filho pega o telefone e fala: pai, é para você. Se for para mim, diz que eu não estou. Então, quer dizer, acabou de dar uma lição de moral no garoto e acabou de fazer a coisa ao contrário. Então, muitas vezes são esses exemplos que nós damos. E quanto a esses exemplos, nós precisamos tomar cuidado. Não deixar esses exemplos extravasarem. Tá? Pessoal, o que eu tinha falado de obsessão é isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? 984-654, então acabou o tempo. Pessoal, vamos orar. Pai querido de amor e bondade, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade que nos concedeu, de nos reunirmos nessa casa de oração para mais uma noite de estudo do seu Evangelho, dos seus ensinamentos. Rogamos a Ti, Pai, nos abençoar nossos lares, nossa família, abençoar nossa saúde, o nosso trabalho e abençoar, Senhor, todos aqueles que estão à nossa volta. Que possamos, Senhor, sair daqui mais fortalecidos na fé, que possamos levar essas energias até os nossos lares e lá envolvermos os nossos familiares, nossos vizinhos, amigos, com essas energias. E rogamos também, Senhor, assistência para esses irmãos que nos acompanharam até aqui, ou que aqui na casa já estavam, que eles possam receber o tratamento espiritual no pronto-socorro desta casa, para que eles também compreendam, Senhor, que o tratamento, o trabalho e o estudo vai fazer com que eles se tornem melhores para se prepararem para uma nova existência. Que assim seja, meu Pai. Amém. Muito obrigado. Graças.